Macbeth, de William Shakespeare. William Shakespeare é um dramaturgo e poeta inglês, nascido no século XVI e falecido no começo do século XVII, em 1616, no mesmo ano em que veio a morrer o romancista e novelista espanhol Miguel de Cervantes. Macbeth é, segundo os estudiosos, uma das tragédias que o Shakespeare teria escrito e levado ao palco entre 1605 e 1606. Posterior, portanto, a algumas tragédias e dramas históricos que o Shakespeare já havia levado ao palco e que tinham sido bem-sucedidas, como Ricardo III, Romeu e Julieta e Hamlet. Macbeth é posterior a essas todas. É a história de um general escocês que, numa determinada noite, ele cruza o seu caminho com 3 bruxas que predizem a ele que ele ainda virá a ser rei da Escócia. Instigado por essa profecia que ele recebeu das bruxas, e também pela sua esposa, Lady Macbeth, a quem ele conta o que aconteceu, o personagem acaba matando o rei Duncan, que é o seu rei, o rei escocês, numa noite em que ele hospeda o rei no seu castelo. Ele é sagrado rei, o Macbeth, mas esse crime que ele cometeu, esse ato de traição, o persegue e ele passa a ter visões. Esse primeiro crime acaba levando ele a outros crimes. É aquela história de que você comete uma transgressão, uma infração e começa a fazer cometer outras transgressões, outras infrações para tentar ocultar a primeira. Né? Um erro vai levando a outro erro, um crime vai levando a outro crime, e é o que acontece. Até que chega um ponto em que o próprio personagem diz, numa cena que tem algumas das falas mais famosas de Macbeth, mais para o final, em que o Macbeth diz que ele se entupiu tanto de coisas horrorosas que ele não sente mais medo de nada. Ele não sente mais coisa alguma. E é nessa cena, aliás, que logo a seguir em que ele diz isso, chega o criado para avisá-lo que a Lady Macbeth, a sua esposa, havia morrido. E, de fato, o Macbeth sequer se emociona. É uma peça que os estudiosos, os entendidos em Shakespeare, apontam mesmo que é uma peça como outras tragédias do Shakespeare, em que a gente tem a questão do envenenamento moral, né? Como o personagem central ou alguns dos personagens do drama vão se deixando levar por uma falha, por uma fraqueza, por uma ambição, e que aquilo vai ditando o seu comportamento e ele vai sendo corrompido aos poucos. E a gente tem isso, claramente, em Macbeth, mas a gente tem mais. A gente tem também não apenas um envenenamento moral, mas um entorpecimento moral, que é bastante visível. Nessa cena que eu falei, em que o personagem diz que ele não pode mais ser assustado, não pode mais ser amedrontado por nada, e que você vê que ele não está sentindo, ele parece ter perdido a sua capacidade de sentir emoções, de sentir as coisas, inclusive de sentir a perda da sua esposa. Então ele chega a um ponto de entorpecimento moral, além do envenenamento, de entorpecimento moral, de estar anestesiado para os sentimentos e para as emoções. É como se ele tivesse chegado a um patamar em que ele ficou congelado psicologicamente, emocionalmente. Alguns críticos, já bem depois que saiu Macbeth, muitos anos, muitos séculos depois, já no século XVIII e no século XIX e ainda no século XX, que já são críticos que são influenciados pelo racionalismo que veio com os enciclopedistas franceses do século XVIII. E aí essa visão racionalista influencia também a crítica e a análise literária, e alguns desses críticos, influenciados pelo racionalismo, se debruçam sobre o Macbeth e se mostram escandalizados pelo fato dele ter usado, um artista do porte do Shakespeare, ter usado a figura de bruxas na sua peça, essa figura de superstição. Como é que o Shakespeare usa feiticeiras na sua peça? Eu acho que esse tipo de observação não procede, porque
quem faz, me parece que está esquecendo o contexto histórico e cultural no qual o poeta viveu. O Shakespeare vive em final do século XVI e começo do século XVII, que segundo esse historiador aqui, o Jean Delumeau, nessa obra, História do Medo no Ocidente, essa época, séculos XVI e XVII, é a época áurea de processos por bruxaria, pessoas que são levadas e interrogadas e até torturadas para confessar atos de bruxaria, que são condenadas e até queimadas na fogueira por bruxaria. E segundo esse historiador francês Delumeau, isso aconteceu muito mais no período renascentista e barroco do que na Idade Média. Pasmem, muito mais. Ele tem os dados e as estatísticas e prova para a gente nesse livro. Então, em 1605, 606, quando sai Macbeth, o Shakespeare não está fazendo nada além de estar conectado, vamos dizer assim, com a sua época e com o seu tempo, ao colocar bruxas na peça. E mais, quando a gente lê a peça, eu acho que qualquer leitor lendo atentamente percebe, existe uma função que essas bruxas estão representando aí. E me parece pela cena, quando elas fazem essa predição e logo no momento seguinte, numa cena seguinte, no mesmo primeiro ato, a gente vê pelos pensamentos do Macbeth, as coisas que ele diz para ele mesmo na peça, que ele já tem alguma ambição no íntimo dele e que aquilo que as bruxas disseram só aguçou essa ambição. Então elas funcionam como um instrumento, um elemento de tentação, como se fossem o tentador em cima do Macbeth. Eu acho que essa seria a função das bruxas. E eu acho que isso prova que o Shakespeare era um grande conhecedor da natureza humana. Um grande psicólogo, mesmo que não se usasse essa palavra na época.